equipara o aborto ao crime de homicídio. Mulheres que optarem pelo aborto mesmo após um caso de estupro, elas seriam condenadas por essa proposta como homicidas. Levantamento do Datafolha, tá aí, Ari, os dados da ficha técnica. A pesquisa ouviu 2.021 pessoas de 16 anos ou mais em 115 cidades do Brasil entre 17 e 19 agora de junho. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos agora a alguns cenários dessa pesquisa. Começamos com o cenário geral. 66% dos entrevistados se manifestam contra a aprovação do projeto. 29% são favoráveis. 4% não sabem. 2% se mantiveram indiferentes. Agora, recortes selecionados para a nossa reflexão, Apoliana. Eu trouxe também a pesquisa com relação à religião. A maioria, tanto dos católicos quanto dos evangélicos, são contra essa proposta. Entre os católicos, a maioria é de 68% dos entrevistados. E 57% dos evangélicos ouvidos no levantamento também disseram ser contra o PL. Tem um outro recorte também sobre o nível de conhecimento do brasileiro a respeito dessa matéria. Na cartela seguinte, a gente tem esses números. Se a pessoa está inteirada, não está. 27% dizem que estão mais ou menos informados a respeito do projeto de lei. 24% estão aí bem informados e só 5% se dizem mal informados sobre esse projeto que está tramitando neste momento na Câmara dos Deputados. Então, não só o brasileiro, em sua ampla maioria, sabe muito ou sabe mais ou menos sobre o que está sendo discutido e, em cima disso, opina. Então, aquele termômetro que a gente tinha de redes sociais, no X, no Facebook, no Instagram, de que os seguidores já estavam ali se manifestando contrário a esse texto, agora a gente tem em levantamento estatístico, em números da pesquisa do Datafolha. Então, isso justifica o movimento, por exemplo, de recuo do Arthur Lira, de deixar isso lá para frente. A gente já vê a nova liderança da bancada evangélica achando que essa proposta não vai andar mais, que essa história de criar uma comissão representativa é para enterrar o tema. E a importância, então, da movimentação da sociedade civil, que a gente achou que estava dormindo, mas ela está aí acordadíssima e precisando se manifestar sobre outros temas, inclusive sobre essa possibilidade. A gente chegou a tratar ontem aqui rapidamente sobre a possibilidade de legalização do trabalho infantil. Já pensou? Criança de 14 anos sendo uma trabalhadora efetivamente, ao invés de estar na escola estudando? Então, Guga, o que lhe chamou a atenção nessa pesquisa? Olha, o dado de 20% a mais dos evangélicos serem contrários a esse projeto é muito importante, porque o Sóstenes Cavalcante, a bancada evangélica, é quem está sustentando esse projeto de lei. Claro, chantageando o Arthur Lira para colocar isso em votação quanto antes. A sociedade está culpando o Lira. A culpa é do Lira. Ninguém conhece o Sóstenes. O Lira sentiu a pressão. É ruim para a imagem dele, tem uma eleição se aproximando e deu essa recuada, né? Tentou fazer tudo em regime de urgência, agora quer tempo para tudo. Mas é muito importante ver que, mesmo partindo da bancada evangélica, esse projeto de lei não foi capaz de convencer sequer esse grupo, os evangélicos, que em sua maioria, em grande maioria, 20% a mais, é muito, está contrário a esse projeto. Isso é muito importante, isso mostra que muitos evangélicos sentem na pele o que é essa questão do aborto também. Muitos evangélicos são pobres e vivem essa realidade do aborto, sim, e a realidade do aborto não está só na classe mais pobre, está em todas. Mas muitos que são evangélicos e pobres vivem, sim, essa realidade, a realidade da violência, do assédio, de tudo. E não vai ficar em favor de mais uma violência que seria perpetuada contra toda a sociedade, que é você prender uma mulher porque optou pelo aborto, podendo prender até uma pessoa
que foi estuprada, equiparando a homicídio, isso é um absurdo. E esse dado é muito bom a gente ver, né? O quanto os evangélicos, os próprios evangélicos, não se convenceram por um projeto de lei que está sendo tocado pela bancada evangélica. E o Sóstenes, conversando comigo, ele ainda está muito pimpão, achando que vai passar o projeto. Ele acha, aqui vejam amanhã, ele falou aqui para a TV Meio, no meu programa amanhã vai passar, ele acha que se votar hoje, ele afirma isso, ele tem 300 votos pelo menos para aprovar. Ele me garantiu que no momento que votar, e falou para eu cobrá-lo mais adiante, que eles terão 300 votos. Será? Eu não sei não, hein? Mas veremos. Eu tenho que perguntar isso para o Ari. 300 votos, Ari? Sonho de uma noite de verão. Vai sonhando, Sóstenes. Agora, olha, essa pesquisa que a Poliana trouxe... Ari, tem um antigo, um dizer antigo assim, te ilude, Maria de Lourdes. Te ilude, Maria de Lourdes. Gostei. Não conhecia, mas é bom. Te ilude, Maria de Lourdes. Olha, essa pesquisa que a Poliana trouxe, ela mostra o distanciamento entre os empresários da fé, os mandões, os chefões e o chamado chão de igreja. Gente, eles não representam a maioria dos evangélicos. E eu penso, uma declaração que a vereadora de Goiânia, Ava Santiago, que é do PSDB e é evangélica, deu recentemente, ela é a ponte entre o governo Lula e os evangélicos, participou da equipe de transição do governo Lula, esteve reunida recentemente com a ministra Cida Gonçalves das Mulheres, a ministra Aniele Franco. Ela é uma dessas pontes, uma das principais. Ela disse o seguinte, eu sou contra o aborto, mas se a mulher praticar, eu sou contra puni-la. Eu sou contra o aborto. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas sou contra criminalizar e punir, tratar a mulher como uma criminosa. Então, há uma dissociação entre os chefões, os empresários e a maioria do chão de igreja. E ela, inclusive, diz isso. E ela critica o governo Lula, apesar de ser lulista, declarar lulista, porque ela diz o seguinte, o governo Lula tem que driblar esses chefões e arranjar uma maneira de se comunicar diretamente com os evangélicos do chão de igreja. Olha, esse projeto deu uma treta grande essa semana na Bahia. Você quer ver como é que foi? Gostaria. Chegou a troca de empurrões entre um deputado do PT e do PL. Mas que surpresa, hein? Um deputado estadual do PT e do PL na Bahia. Mostra aí como é que foi a confusão, Nájila. Vamos lá. Tem áudio? Silêncio. Eu convido aqui a segurança. Eu convido aqui a segurança. A segurança, por favor. Suspende a sessão de 5 minutos na sessão. Eu suspendo a sessão por até 15 minutos. Suspendo a sessão por até 15 minutos. Está suspensa a sessão por até 15 minutos. Empurrão é deputados do PT e do PL. Né? Vocês defendem abortistas, e vocês defendem estupradores. Enfim, treta pesada na ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia, Poliana. Amadeu, essa turma não se comporta, né? Eles não conseguem se comportar na defesa de ideias, de propostas, porque querem sempre impor essas ideias aos outros e não se comportam sequer no ambiente da discussão. Eles só querem ganhar tudo no grito, na pancada, agora, como a gente está vendo aqui. Imagina, gente, se esse tipo de comportamento chegar ao nosso Congresso, porque chegou, né? Chegou. E aqui chegou, agora que eu lembrei que tá lá no nosso eles já estão Congresso. trocando supapo. Só que a Assembleia Legislativa da Bahia, o Guga está longe de lá. Aí ele não está podendo ir, mas olha, lá também, viu, Guga? Quando você puder, dá uma passada lá que é animado. Um programa direto de lá, porque pelo jeito está no mesmo padrão aqui do Congresso Nacional. Aqui no Congresso Nacional se serve de exemplo para as outras assembleias, câmaras, casas legislativas,
É isso aí, ó, cara. Aqui no Congresso Nacional é daí para pior. A baixaria aqui a gente está vendo direto a ponto de quererem agora até criar um meio dos diretores da Câmara, né, da mesa diretora, poder punir sem passar pelo Conselho de Ética, que nada faz. Aqui é uma zona, então se serve de exemplo para o resto do Brasil, a Bahia está cumprindo com o que Brasília faz. O presidente lá estava, olha, eu vou suspender. Aí tinha um assessor dele, suspende por 15 minutos, suspende. Que sugestão você daria para o presidente aí, Ari? Numa hora como essa, Ari? Prende todo mundo. Não, na verdade, eu soube, não sei se é verdade, que um deputado bolsonarista do PL, né, disse que bradou em direção de um colega petista. Você está usando cosmético com feto de bebê, essa sua pele lisinha aí é creme com feto de bebê, porque eles vivem nesse universo paralelo mesmo, né? Bem, a segurança teve que intervir e a sessão demorou meia hora para Olha, ele está tomando Pepsi, olha a prova, olha a prova. Vocês estão pagando o salário dessas criaturas, só lembrando. Agora vamos ver aí, a manchete da Nájila, que a Arita fala de, olha, essa história de estupro, esse foi caro. 5 bilhões de reais por crime de estupro. Um herdeiro americano é condenado por agressão sexual à ex-funcionária. Vamos ver aí. A Justiça de Los Angeles, nos Estados Unidos, condenou o empresário Alquiviades David a pagar 900 milhões de dólares, o equivalente na cotação atual a 4,9 bilhões de reais, a uma ex-funcionária por assédio e agressão sexual grave, incluindo estupro. Segundo as investigações, ele cometeu o crime contra a ex-modelo de 2016 a 2019. A vítima, que não teve o nome divulgado ao longo do processo, é uma ex-modelo que teria ido trabalhar para a Alck na firma Hologram USA, após conhecê-lo como um magnata da mídia. Segundo ela, o chefe tentou beijá-la à força durante uma viagem de trabalho para a Grécia, mas ela virou o rosto e recebeu um pedido de desculpas. Ela acabou demitida no final do mesmo ano. Em 2018, a ex-modelo foi convidada para ser embaixadora da marca dele de fabricação de cannabis. Na oportunidade, ele teria a levado para um quarto de hotel e pedido que ela provasse uma amostra do produto. De acordo com o processo, a vítima se sentiu desorientada e viu o empresário se masturbar. Ele ainda teria forçado a mulher a tocar em seu pênis. Em 2019, a vítima disse ter sido estuprada numa sala durante uma reunião de negócios. Os relatos colhidos ao longo do processo apontaram que o empresário tinha, na porta do Departamento de Recursos Humanos, uma imagem escrita "traseiro dela" em tradução literal. Os funcionários se referiram a uma sala da sede da Califórnia como Sala do Estupro. Nas redes sociais, ele publicou um vídeo negando as acusações. Em seu perfil, ele acumula 236 mil seguidores e compartilha fotos com a sua cachorra diva. De acordo com o jornal Los Angeles Times, esta não é a primeira vez que o empresário responde por crimes do tipo. Ex-funcionárias relataram casos em que o chefe abaixava as calças, as agarrava pelo pescoço, pelos seios e pela região pélvica, forçava beijos indesejados, entre outros atos. Num dos casos, Alck foi condenado a pagar 5 milhões à ex-funcionária Laura Rives, em 2016. Começo com você, Apoliana. Amadeu, é tudo muito nojento, né? E assim, você vê que era um cara que tinha a prática reiterada desse comportamento. Felizmente, o caso foi descoberto, mas como esses, acontecem muitos. Mas que até você chegar ao ponto da vítima se sentir segura de fazer a denúncia, ou de que outras pessoas que sabem, eventualmente, e possam denunciar, às vezes demora um pouco, né? E nesse caso, quando a gente está falando de uma funcionária, um cara que está numa situação de autoridade, de poder, deixa a mulher ainda mais suscetível. Tem que ser condenado mesmo,
tem que pagar, e tá é pouco, né? Porque assim, se você pensar que essa violência vai estar na mente, vai estar na memória dessa mulher o resto da vida, não tem dinheiro que consiga apagar a violência que ela sofreu. Agora, ele, Guga, você falou em reiterada, ele já foi multado, pagou multa, continuou fazendo. Quem garante que ele, nesse momento, não segue no crime reiterado, né, Guga? É inacreditável, né? Ele vai pagar e não vai ser preso, é isso? Porque o nível de crime que ele cometeu, a punição, eu imagino que seria muito superior à mínima para você ser encarcerado de fato. Ele estuprou, ele tem uma sala do estupro, ele assediou, ele se aproveitou da posição de chefe, ele fez tudo possível para ser preso. Ele tem que ser preso, não é só pagar, ele tem que perder dinheiro, tem que multar também. E tem que meter esse cara atrás das grades, porque ele, como você falou, além de tudo, é reincidente. E pode, obviamente, estar neste momento cometendo mais um assédio, mais um estupro. É alguém que precisa pagar sendo preso de fato, e não só perdendo dinheiro, até porque eu não sei quantos bilhões esse cara tem. Eu não sei se vai fazer tanta diferença. Claro que faz diferença para qualquer um, você imagina, $1 bilhão quase. Mas não é o suficiente, a gente não sabe qual é a fortuna dele. E no fim das contas é isso, quem tem dinheiro pode pagar para cometer um crime e não ser encarcerado, que é isso que está acontecendo. Ô, Ari, e ele ainda faz essas poses nas redes sociais, né? Poses angelicais. Me lembrou muito a figura do Brenan, do empresário, também acusado de uma expressão de ataques Mas só que aquele sexuais. Brenan tem cara de cafajeste. Mas esse aí desarreda, né? Cafajeste e meio. Agora, eu concordo com o Guga que é muito perigosa essa tendência da justiça na Europa e em outros países, nos Estados Unidos também, de trocar Precificar, a prisão. né? Isso. Precificar esse o crime. Porque quando você troca a prisão por uma punição financeira, uma punição pecuniária, e a gente está falando de milionário, só causa uma cócega. Ele recupera aquele dinheiro ali através dos negócios. Eu lembrei agora... Aliás, ele é herdeiro. Herdeiro. Ari. Ele é Trabalhar, herdeiro. ele só administra o dinheiro que a família ganha. Pode recuperar isso. Que é de embalagem de refrigerante. Pode recuperar isso, continuar... É uma espécie de royalty, crimes. entendeu? Exato. É royalty. Ou seja, um dinheiro que não vai acabar. Agora,